Olá! Muito bem, o tema desta aula é Brasil Colônia, o período da União Ibérica, final do século XVI e até a metade do século XVII, um período importantíssimo para a história do Brasil Colônia, já que economicamente é o período de substituição da cana-de-açúcar pelo ouro e, simultaneamente, a expansão territorial brasileira ocorrerá durante a União Ibérica, dando um formato aproximado do que o Brasil é hoje. Mas antes de começarmos, eu preciso lhe dar um recado. Você precisa urgentemente clicar aqui no inscreva-se, para que o papai sinta seu ego afagado e possa continuar produzindo essas aulas bem legais para você. Vai lá, clica no inscreva-se, depois clica no sininho para você receber o aviso de aulas novas. Muito bem, União Ibérica. Vamos destrinchar esse novelo gigantesco que é o início da União Ibérica. Muito bem, em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, um rei jovem, morre durante a Batalha de Alcácer Quibir, isto mesmo, Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, em combates contra os muçulmanos. Ocorre que Dom Sebastião era um rei jovem e sem herdeiros diretos legítimos, e no seu lugar assume o seu tio-avô, o já velho, já idoso cardeal Dom Henrique. Ocorre que 2 anos após assumir, o cardeal Dom Henrique vai falecer. Nesse momento não há nenhum parente direto, nem do rei morto em 1578, Dom Sebastião, e nem do seu tio-avô que havia assumido, logo após a morte de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, que morreu em 1580. E aí, o rei da Espanha, Felipe II, que era primo de Dom Sebastião, pede o trono para si. Eu sou primo do cara, do Dom Sebastião, quero o trono para mim. Ou seja, o rei da Espanha absorverá, tomará para si as posses da coroa portuguesa. Claro que o espírito nacional português, que a soberania portuguesa foi atingida. E em Portugal nascerá um fenômeno, uma mitologia conhecida como sebastianismo. O sebastianismo é uma crença em Portugal do século XVI de que o rei Dom Sebastião não havia morrido, e sim havia sido assunto. Isso mesmo, havia subido vivo aos céus e lá no céu estaria montando um exército encantado, o exército encantado de Dom Sebastião, que retornaria a Portugal e novamente reinaria sobre os portugueses. Esse é o mito messiânico sebastianista. Reparem que esse mito nasce em Portugal no final do século XVI, mas se você lembrar aí, ele desembarcará no Brasil no final do século XIX e no século XX, com eventos sebastianistas, como por exemplo Canudos ou Contestado. Muito bem, o mito sebastianista nasce nesse momento de vacância do poder em Portugal. O fato é que Filipe II da Espanha e seus descendentes, Filipe III e Filipe IV, são 3 reis espanhóis, segundo, terceiro e quarto, que reinarão também sobre as posses portuguesas. Esse momento em que os reis da Espanha governam o que é português e todas suas posses é chamado de União Ibérica, que vai durar de 1580 até 1640, quando ocorrerá a restauração da coroa portuguesa, a restituição da soberania portuguesa. São 60 anos. Ô tio, mas os portugueses aceitaram numa boa serem governados por um monarca espanhol? Ocorre que Felipe II fará valer o Tratado de Tomar. Aqui não é um verbo, tomar é uma região. Tratado de Tomar garantia aos portugueses os privilégios coloniais. Ou seja, se eu era um português e detinha o monopólio da venda de sapatos para o Brasil Colônia, eu continuaria detendo esse monopólio. A manutenção dos privilégios portugueses é a garantia da estabilidade da União Ibérica. Quando Filipe IV da Espanha retirar esses privilégios, lá por volta de 1620, 1630, começará o processo de restauração. Os portugueses se rebelarão. Muito bem, explicado o início da União Ibérica, vamos entender agora no próximo quadro os 2 grandes tópicos de União Ibérica: as invasões estrangeiras
como as holandesas e as francesas, e a expansão territorial brasileira. Vamos ao próximo quadro. Muito bem, no quadro anterior você estudou sobre a formação da União Ibérica. Agora vamos compreender os dois principais eventos da União Ibérica: a expansão territorial, que dará formato ao Brasil, e a invasão holandesa e invasão francesa. Muito bem, o primeiro sinal da União Ibérica é o desaparecimento da linha demarcatória entre posses portuguesas e posses espanholas, ou seja, o Tratado de Tordesilhas perde sentido, uma vez que tudo que era português, agora na União Ibérica, é controle espanhol. Então começará a ocorrer a interiorização do Brasil. O Brasil, que até então era um siri, arrastava-se de costas pelo litoral, ou seja, praticamente não se desenvolvia e ocupava apenas algumas faixas não contínuas e não homogêneas do litoral. A partir de agora, o Brasil vai dar um formato através da expansão territorial. Como é que você faz? Faz assim, ó. Divide o Brasil em regiões, norte, nordeste, centro-sul, extremo-sul. Vamos colocar pessoas e uma atividade que justifique essa ocupação, para mais tarde, quando vierem os tratados de limites, as pessoas já estão ocupando esse espaço e a posse será dada a Portugal. Por tabela, virará Brasil mais tarde. Muito bem, a ocupação na região norte se dará graças à extração das drogas do sertão, que não é o que você está pensando, cara. Drogas do sertão são especiarias, produtos típicos da região norte brasileira: cacau, urucum, canela-pau, açaí. Esses produtos, drogas do sertão, eram extraídos através de mão de obra nativa sob controle dos jesuítas, que extraíam esses produtos, essas especiarias, essas drogas do sertão, e usavam o próprio rio Amazonas para escoar a produção para a Europa, ou seja, estavam ocupando o território com uma atividade econômica. Já na região nordeste, a região mais rica em produção açucareira, praticamente 60% dos engenhos do Brasil ficavam na região nordeste. Logo, a expansão da região nordeste vai estar ligada a um subproduto da cana, a pecuária. Professor, nunca vi um pé de boi dando um pé de cana. Subproduto aqui significa que é um produto que depende de outro. A cana depende da pecuária, porque a pecuária é a força motriz do engenho. É o carro de boi que transporta a cana do canavial à moenda, é o boi que move a moenda, é o boi que transporta a garapa até a fornalha para ser fervida e transformada em pão de açúcar. E o pão de açúcar, uma espécie de tijolo de açúcar, era transportado do engenho até o porto para ser exportado e refinado pelos holandeses pelo carro de boi. A pecuária é a força motriz da cana. Se o Nordeste era a região produtora de cana, quanto mais a cana cresce no Nordeste, mais a pecuária cresce. Boi e cana não podem ocupar o mesmo espaço. Então, à medida que a cana cresce no litoral, ela empurra o gado sertão adentro, que será tratado, será cuidado pela mão de obra chamada semilivre. O sujeito pode até ser um escravo de nascença, um escravo de origem, mas recebe pagamento para cuidar daquele gado. Ele vai lá, leva o gado sertão adentro, engorda o gado e traz de volta para que ele trabalhe na cana. Essa mão de obra é chamada semilivre. Já na região centro-sul, a expansão é mais conhecida, tanto que ela virou quase sinônimo de expansão territorial. São aquelas expedições chamadas de entradas e bandeiras. O que diferencia uma entrada de uma bandeira? Ora, a entrada, o capital é da coroa. A coroa portuguesa financia aquela expedição exploratória. Se o capital for privado, um comerciante, um grande navegador, um donatário, o capital é privado e financia uma expedição, essa expedição é dita bandeira. Diga aí pra mim, qual é o adjetivo pátrio de quem nasce em São Paulo? Bandeirantes. Como é que é o nome daquela rodovia famosa? Bandeirantes. O que é mais famoso então, a bandeira ou a entrada? Claro, a bandeira, você responderá. Por que será? Porque ocorreram muito mais bandeiras do que entradas. Lembre-se, o capital do Brasil colônia é majoritariamente privado, não é diferente no processo das expedições. Quais eram os objetivos dessas expedições? Quais eram os tipos dessas expedições? A mais genérica de todas é chamada de sertanismo de contrato, aquela que era contratada pela coroa, uma entrada, por um privado, uma bandeira, para capturar escravos, por exemplo, sertanismo de contrato. Existiam bandeiras de
preação. Bandeira de preação é uma bandeira que vai capturar índios nativos para a escravidão. Existiam bandeiras de prospecção, bandeiras responsáveis por encontrar metais. E adivinha, eles vão encontrar. Por volta de 1619, as primeiras bandeiras começam a encontrar ouro na região que você conhece hoje como Paranaguá, no Paraná. E finalmente as monções, bandeiras menos conhecidas, mas muito importantes. Imagine a seguinte situação. Um bandeirante está caminhando pelo meio do mato e ele foi contratado para capturar índios para a escravidão. Ele encontra um índio e a sua expedição tem 10.000 indivíduos. O que ele faz? Retorna com aquele único índio até a civilização para vender aquele índio? Ou amarra o índio numa árvore e escreve reservado para fulano quando ele por aqui passar? Não, o que ele faz? Ele entrega esse índio para uma bandeira de logística, uma monção, responsável justamente por prover, por fornecer para as outras bandeiras, para as demais bandeiras, recursos. Armas, munição, medicamentos, comprar e vender o produto que aquela bandeira está especulando, está procurando. Isso é uma monção, uma bandeira de logística. Cuidado, esses termos são para fins pedagógicos. Não significa que um bandeirante contratado para capturar índios, uma bandeira de preação, está andando pelo meio do mato e encontra uma pepita de ouro do tamanho do elefante. E ele fala, oh, que pena, fui contratado para encontrar índios, não posso pegar essa pepita de ouro. Claro que não, isso é apenas para fins pedagógicos. No fim, todas as bandeiras acabavam sendo de quê? Sertanismo de contrato, o mais geral possível. E claro, no caminho dessas bandeiras, pequenos núcleos populacionais iam surgindo. Sempre que o ser humano se mover, sempre surgirá vilas, povoações, aldeias. Lembra das cruzadas, por exemplo, ou dos tropeiros no Paraná? Locomoção humana gera povoação. E é o que nós estamos buscando aqui, ocupação humana para a expansão territorial. E, finalmente, a ocupação, a expansão artificial do extremo sul, porque aqui foi intencional. Portugal funda uma colônia numa região de colonização já determinada como espanhola, atual região de Sacramento, no Uruguai, fundação portuguesa. Os portugueses se intrometem lá, colocam uma ilha portuguesa cercada de espanhóis por todos os lados. Qual era o objetivo ao fundar Sacramento? Controlar a bacia platina. Guarde bem isso, porque o assunto bacia platina vai continuar aparecendo até o final da Guerra do Paraguai em 1870. Isso mesmo, final do século XIX, a formação das nações em torno da bacia platina e o desejo de controlar esse entroncamento que é os rios da bacia platina, o Mar da Prata e o Oceano Atlântico. Tudo que entrava ou saía da América Espanhola passava pelos rios da Bacia Platina, passava pelo Mar da Prata e ia para o Oceano Atlântico. Quem controlasse a Bacia Platina controlava esse entroncamento. Vai daí a importância. Assim se dá a expansão territorial e o formato aproximado do Brasil atual. Vamos ver agora no próximo quadro as invasões estrangeiras durante a União Ibérica. Muito bem, estamos ainda estudando Brasil Colônia e o período da União Ibérica. No primeiro quadro você entendeu a formação da União Ibérica. No segundo quadro, um dos elementos da União Ibérica é a expansão territorial que vai dar o formato aproximado do Brasil. Agora vamos estudar as invasões holandesas durante a União Ibérica. Muito bem, por que essas invasões ocorrem, uma vez que a Holanda já beneficiava o açúcar brasileiro? Lembra, desde o começo do período colonial da produção açucareira, era a Holanda responsável por refinar e distribuir o açúcar brasileiro. Ocorre que nesse momento a Holanda se declara independente da Espanha. E a Espanha, como retaliação pela independência holandesa, fecha os portos espanhóis. E durante a União Ibérica, o Brasil é um porto espanhol. Logo, a Holanda, que sempre frequentara os portos brasileiros para o comércio de açúcar, agora não pode mais usufruir do açúcar brasileiro. Logo, a solução foi invadir o Brasil atrás do nosso açúcar. Ocorreu uma primeira tentativa na Bahia em 1624. Nessa primeira tentativa, os holandeses são expulsos por um exército composto por portugueses
e espanhóis, que ficou conhecido como Jornada dos Vassalos. Primeira tentativa dos holandeses na Bahia, 1624, expulsão pela Jornada dos Vassalos. E aí, finalmente, em 1630, os holandeses trazem uma frota gigantesca com mais de 7.000 soldados para se estabelecer em Pernambuco. Mas ao chegarem, os holandeses sofrem uma resistência local. Eu sei, é estranho. Os holandeses querem o açúcar que os pernambucanos produzem. Então, por que haveria uma resistência? Existe um elemento religioso que explica. Os holandeses são reformistas luteranos. Já os locais, os colonos brasileiros, são católicos, então tem um elemento de contra-reforma. Por isso que há uma resistência local contra a ocupação holandesa que durará 7 anos, baseada na guerrilha. A sede dos guerrilheiros era o Arraial de Bom Jesus, que ficava no interior de Pernambuco. Como os holandeses ainda não conheciam o território, demoraram 7 anos para destruir o arraial e o seu líder Matias de Albuquerque. E só o conseguiram quando um senhor de engenho endividado com a Companhia Holandesa de Açúcar, Domingos Calabar, entrega a posição do arraial. Aí sim a superioridade militar dos holandeses derrota o líder Matias de Albuquerque e destrói o arraial, acabando com a resistência. Muito bem, a efetiva colonização holandesa no Nordeste brasileiro finalmente começará através da WIC, West Indian Company, Companhia das Índias Ocidentais. Isso mesmo, uma empresa privada que fará a colonização holandesa em Pernambuco, através do seu administrador, o Conde Maurício de Nassau, por isso também chamada de administração nassalina. Nassau governará essa Holanda brasileira entre 1637, data do final da resistência, até 1644, início da insurreição pernambucana para a expulsão dos holandeses. Nassau, como governador holandês, promoverá a tolerância religiosa, diversas obras públicas não necessariamente ligadas à produção açucareira, como, por exemplo, a criação de um zoológico ou do corpo de bombeiros. Mas Nassau também estimulará a produção açucareira através de investimentos e empréstimos. Empréstimos esses que colocavam as propriedades, os engenhos, como hipoteca. Se o senhor de engenho não pagasse aquele empréstimo, perderia os seus engenhos. E é justamente aí que começa o processo de expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, quando as hipotecas, a cobrança das dívidas que os colonos brasileiros tinham com os holandeses, são cobradas. Ou seja, se os locais não reagissem, eles perderiam seus engenhos. E aí uma guerra local começa contra os holandeses. Simultaneamente, os holandeses têm que enfrentar os ingleses lá na Europa nas disputas por portos comerciais. A Holanda vai ter que optar: ou insiste em permanecer no Brasil e pode vir a perder os portos europeus, ou abandona o Brasil para garantir os portos de venda do açúcar brasileiro na Europa. Simultaneamente, se você perceber, como a União Ibérica termina em 1640, os holandeses só são expulsos 14 anos depois do final da União Ibérica. Portanto, a expulsão dos holandeses se dá já sob a coroa portuguesa. Os portugueses já recuperaram sua autonomia e aí sim vão estimular, vão torcer para a expulsão dos holandeses. Como os portugueses farão isso? Os portugueses oferecerão uma indenização pelas obras de investimentos promovidos pelos holandeses no Nordeste brasileiro. Como? Os portugueses pagarão à Holanda 63 toneladas do ouro brasileiro a título de indenização. Os holandeses pegarão esse ouro e investirão na produção açucareira nas Antilhas ditas holandesas. Ocorre que uma vez os holandeses transplantando a produção açucareira do Nordeste brasileiro para as Antilhas, eles dispensarão a produção brasileira. Não precisam mais do açúcar brasileiro. Isso levará à crise do açúcar.
A expulsão dos holandeses leva à produção antilhana holandesa, que torna desnecessário o açúcar brasileiro. É como se eu desligasse a produção açucareira brasileira, porque os holandeses não beneficiam mais o nosso açúcar. Expulsão dos holandeses, crise do açúcar. Vamos agora ao próximo quadro para ver a invasão francesa no Maranhão. Muito simples. Até lá. Muito bem, chegamos ao último quadro de União Ibérica. Brasil Colônia, período da União Ibérica entre 1580 e 1640. Nós já vimos nesta mesma aula o estabelecimento da União Ibérica, a expansão territorial, os holandeses no Nordeste brasileiro e agora finalmente os franceses novamente tentando se estabelecer no litoral brasileiro. Lembre-se, já houve uma tentativa anterior na chamada França Antártica durante o governo geral de Duarte Costa, lá no Rio de Janeiro. Agora, uma nova tentativa francesa chamada de França Equinocial, entre 1612 e 1615, e tem esse nome porque então a linha do Equador era conhecida como linha equinocial. Os franceses, liderados por Daniel de Latouche, chegam a fundar o Forte de São Luís, hoje capital do Maranhão, São Luís. França Equinocial, Maranhão, fundação de São Luís. Os portugueses, liderados por Alexandre de Moura, com a ajuda dos nativos, conseguem expulsar os franceses da região e faz com que a coroa portuguesa decida separar um pedaço do Brasil, que vai ser chamado de Estado do Maranhão. Veja bem, passa a existir, a partir de então, um Estado brasileiro, um Brasil, e um Estado do Maranhão, com administração independente do resto do Brasil colônia. O Estado do Maranhão vai continuar existindo até que venha a independência do Brasil em 1822. Mas os franceses não desistiram da ideia de se estabelecer na América do Sul. E em 1637, criam finalmente um território francês na América do Sul, a chamada Guiana Francesa, nossa vizinha no extremo norte do Brasil. Com isso, nós terminamos o período da chamada União Ibérica, vendo aí a expansão territorial, as invasões holandesas e as invasões francesas, e eu vejo você na próxima aula. Tchau!